E é isso, ó, líderes do PT, do PSB e do PSOL na Câmara acionaram o Supremo Tribunal Federal nessa quinta-feira contra a aprovação da proposta de emenda à Constituição que amplia, então, a proteção de parlamentares na Justiça, a chamada PEC da blindagem que a gente acabou de mostrar. Outros 35 parlamentares do PT e do PSOL também assinaram um pedido para suspender o andamento da proposta. Além deles, o deputado Kim Kataguiri, que é do União Brasil, também já havia ido ao Supremo na quarta. A ação do parlamentar está sob relatoria do ministro Dias Toffoli, que deu prazo de 10 dias para que a Câmara apresente informações sobre a tramitação da PEC da blindagem. As ações defendem que o STF deve suspender de forma imediata a tramitação da PEC, a fim de evitar que a proposta avance no Senado. A votação da PEC da blindagem foi concluída na tarde dessa quarta-feira com uma manobra regimental capitaneada pelo Centrão e pelo presidente da Casa, Hugo Mota, para retomar um trecho que havia sido rejeitado em uma análise no dia anterior. O texto já está no Senado. A proposta aprovada estabelece que deputados e senadores somente poderão ser processados criminalmente após o aval da Câmara ou do Senado, a depender do caso. Também estende o foro privilegiado aos presidentes nacionais de partidos que tenham parlamentares eleitos e prevê que medidas cautelares contra congressistas somente poderão ser decretadas por ordem do Supremo. A PEC avançou de forma rápida no momento em que diversos parlamentares têm sido investigados no STF. Na ação apresentada nesta quinta, PT, PSOL e PSB afirmam que a direção da Câmara conduziu a votação da PEC com uma série de vícios. Eles argumentam que a manobra utilizada pelo Centrão para restaurar a votação secreta na análise da abertura de processos contra parlamentares contraria a Constituição. Eu já recebo aqui Cairo Montelo para já começar por você, para a gente começar a comentar esse assunto, porque acabou, de certa forma, sendo um tiro no pé de alguns parlamentares que votaram a favor. A proposta, como a gente sabidamente é uma proposta, na realidade, que não é popular, a população não aprova esse tipo de projeto como esse, né? Bom dia para você. Bom dia, Mariana. Tudo bem? Bom dia, meu nobre colega. Sempre um estar aqui na bancada. Então, a PEC da blindagem é uma PEC de modo geral que pode fomentar algo que é muito triste e repetitivo no nosso país, que é a impunidade. Uhum. Nós temos dois cenários e a direita precisa tomar muito cuidado com isso. E o que a preocupação da direita é por um erro que o STF tem cometido, que é a politização, que é a perseguição política. Então, a direita sempre se preocupou, sempre tentou, uma das suas pautas, pauta legítima, inclusive é uma pauta popular dentro da direita, é poder aprovar medidas que freiem, limitem as ações do STF. Então, essa ação, esse ideal, esse objetivo, essa pauta é uma pauta legítima da direita e que não vejo problema algum. Só que o centrão, os fisiológicos, estão se aproveitando dessa pauta e a direita precisa tomar muito cuidado com isso para blindarem os deputados. Por quê? Por causa de dinheiro, por causa das emendas parlamentares. E aí nós temos agora todo um jogo, porque quando vai na mídia, quando vão dar entrevista, nas reportagens, quais são os argumentos que eles utilizam? Perseguição política, politização do STF, STF, né, ultrapassando os seus limites, entrando ali nas competências do Congresso Nacional, pauta legítima. Uma parcela da população também é extremamente revoltada com isso. Então tentam aprovar essa PEC, mas nós sabemos que por trás de tudo isso está a impunidade para a prática de crimes, a prática da corrupção. Então é algo extremamente sensível e o Centrão e o Fisiológico estão vendendo isso para a direita e a direita pode acabar caindo aí nesse papo de malandro. E que é mais perigoso ainda quando a gente percebe que presidentes de partidos também entram nisso, ou seja, pessoas que nem votadas foram, não têm mandatos, não foram votadas pela população, teriam esses benefícios também, né, professor? Olha só, então, na verdade é explicável, né? A gente consegue entender que estuda a história política brasileira, eu sou um fanático em entender da história do Brasil,
apesar que muitas vezes ela me descontenta, mais me descontenta do que me agrada, é porque se você for fazer uma análise do perfil do nosso Congresso Nacional, ele é um perfil, historicamente, pelo menos desde da Constituinte, é um perfil extremamente fisiológico, realmente. Nós temos poucos partidos engajados, de fato, de um projeto de país. A maioria dos partidos são partidos de aluguel, partidos que trabalham como partido cartel, né, que é um partido simplesmente de conexão entre uma candidatura e um cargo. Então, atualmente, para vocês terem uma ideia, nós temos 513 deputados. Os 513, se o Congresso em Foco fez um levantamento, 111 deputados respondem a algum tipo de processo criminal. O partido que mais tem deputados respondendo a processo criminal é o PL, incrível, o PL, né, do ex-presidente Bolsonaro, 35. Nós temos o PP depois com 19, MDB com 15 e o PT com 12. Então você vê, nós temos partidos de diferentes espectros ideológicos respondendo a processos criminais. E aí tem um detalhe importante. Na política, você não pode utilizar sempre os fins como justificando os meios. Ou seja, de forma nenhuma, esse debate que existe hoje, que é importante ser feito sobre as competências de determinados poderes, no caso, alguns grupos políticos dizem que a direita está sendo perseguida. É um debate que tem que ser feito, ok, beleza, né? Assim como lá atrás, quando acontecia o julgamento do mensalão e da ação penal 470, né, 2005, quando teve a questão do Petrolão, muitos petistas diziam que o Supremo também estava em cima dos... Então isso sempre aconteceu, tá? Mas agora, usar desse artifício para legitimar de fato aquilo que o doutor colocou aqui, uma institucionalização, uma constitucionalização da impunidade, é um absurdo. Eu pergunto para esses deputados federais, nós temos tantos projetos importantes para serem votados. Nós temos a questão do aumento da isenção da alíquota do imposto de renda até quem ganha R$5.000. Importantíssimo. Tem um projeto lá no Congresso Nacional que é para isentar ou para diminuir o valor da conta de luz para 60 milhões de pessoas. Está lá. Só que esses deputados só pensam nos seus próprios interesses, só pensam no seu jogo político partidário e em proteger os seus. Mas vamos ser bem sinceros, o responsável por tudo isso é quem está nos assistindo e que votou num deles ali. A gente tem que renovar a política brasileira com urgência. Tá? E aí um problema maior que ainda tem nessa PEC é que as pessoas que votaram nesses parlamentares nem terão como fiscalizar se eles votaram contra ou a favor a essa investigação ou possível investigação contra um parlamentar que cometeu crime, porque é secreto. Secreto. E Mariana, assim, tudo isso está acontecendo, né? Essa PEC, ela poderia ser desnaturada de forma muito tranquila. Sim. Se não, de fato, o STF não avançasse, não perseguisse, né? O professor comentou ali das ações criminais ali contra integrantes do PL. A maioria dessas ações são perseguições políticas, por falas, por postagem nas redes sociais, que é uma prerrogativa de um parlamentar, que tem a sua liberdade de expressão. Então, se não houvesse essa polarização do STF, essa PEC seria combatida com veemência, principalmente também pelos integrantes da direita. Então, são erros, né? Essa PEC está sendo fomentada por um grupo que eu entendo que tem um ideal correto, por erros, excessos que foram cometidos, inconstitucionalidades cometidas pela Suprema Corte. Aí teria que, então, limitar o poder do Supremo Tribunal Federal e não blindar uma pessoa que cometeu crime. Né? É o ideal. Aí é um debate mais profundo, sim, porque no Brasil ele vivenciou, assim como em vários lugares do mundo, ondas, e são ondas assim, quase que programadas, tá? Ondas do crescimento do discurso extremista. Resumir, o discurso extremista é aquele onde numa arena política o seu adversário vira o seu inimigo. Sim. E o seu inimigo você quer fazer o quê? Destruí-lo. Então, a onda extremista ela também atingiu o Brasil, a ponto de contaminar as redes sociais e fazer com que certas pessoas tivessem suas vidas basicamente canceladas por insistentes postagens em rede social. Então, eu posso acabar com a vida de uma pessoa politicamente, pessoalmente, a partir do momento que eu exponho certas coisas da vida dela que não são verdades. Então essa discussão ela é importante ser feita, inclusive a regulamentação das redes, tudo isso tem que ser feito, como a União Europeia fez. Agora, esse tipo de discussão, ele não pode, novamente, dar carta branca para fazer com que grande parte desses políticos queiram, de fato, uma blindagem nos seus cargos. Tá? E aí, gente, é uma proposta que nasceu ali
da ala do Centrão com o bolsonarismo, mas até 11 petistas votaram a favor. Todos do PL, da galera? 11. Foram 11 do PT votaram a favor. Até ontem que a gente estava vendo, parece que tinham 12 ou era 14, né? Não sei se diminuiu, voltou atrás. O PSOL, a Rede, o Novo, tá? Foram partidos que não tiveram nenhum deputado. E curioso, são partidos de espectros ideológicos diferentes. Completamente diferentes, assim, por isso que eu falei que independente do lado, ali muita dinheiro, gente... Sim. A resposta é dinheiro. Eu fico extremamente pé atrás com essa PEC por causa das emendas. É onde está boa parte dos rolos, não existe controle, não existe fiscalização. Esse é o problema.